Bom dia, pessoal. Então, 9h01. Vamos iniciar então mais uma aula de matemática. Pessoal, na aula de hoje a gente vai iniciar o estudo das funções, tá? Eu dei uma olhadinha lá na apostila e vocês vão ver que a gente vai avançar alguns conteúdos e vai deixar para depois se der tempo. Eu elenquei algumas coisas mais importantes para a gente trabalhar aí no primeiro semestre. Então, peguem a apostila, né, quem tem a impressão, na página 42. Antes da gente falar do conteúdo, dar alguns recados, né, e algumas orientações para vocês até ficar tranquilos lá em relação às notas que eu vou postar no SIGA, tá, gente? Acho que eu já falei isso, mas vou revisar. Então, a gente já fez a prova na semana passada, a prova P1. Então, essa é uma prova que valia 10 pontos e essa é a nota que vocês têm lá no SIGA por enquanto. Vocês me entregaram na semana passada também as listas. Eu ainda não consegui olhar, mas eu vou olhar essa semana e vou lançar. Só que as listas, pessoal, eu vou lançar em relação a 5 pontos, tá? Então vocês vão olhar lá, nota, professor, fiquei só com 5, fiquei com 4. É porque eu vou dividir as listas ao meio, né? Dessa 1 até a 5 que vocês entregaram, vale a metade. E a partir da aula de hoje, até terminar o semestre, vai ter mais um conjunto de listas que vocês vão me entregar. Aí o total das duas, né? A média das duas, vai estar lá no SIG em relação a 10. Então, eu vou lançar primeiro peso 5 e depois eu vou apagar essa nota e vou completar até chegar nos 10. Ficou claro, pessoal, para digitação lá e entendimento da nota no SIGA? Das listas? Sim, sim. Tá, beleza. E a mesma coisa vai ser para o Khan Academy, né? O Khan Academy vale 10 pontos no semestre. Vou lançar também agora na metade para todo mundo ir se situando para ver o que que fez e quanto que pontuou até agora. Então, vou lançar também tanto as listas quanto o Khan. A nota que vai estar lá máxima é 5. Depois que terminar o semestre, tem mais 5, eu completo a nota lá. Então, vai ficar 10 do Khan, 10 das listas, 10 da prova 1 e 10 da prova 2 que a gente vai ter no finalzinho do semestre. Acho que eram essas orientações. Eu vou desligar a câmera e aí fica a tela cheia aí do que a gente vai estudar. Vou pedir para vocês colocar um bom dia quem está chegando no chat, tá? Para registrar. E também falar para vocês, acho que eu não falei ainda para vocês. Não falei. A plataforma atualizou. Cauã, prof, ainda dá para fazer as atividades do Khan? Dá para fazer, Cauã, sempre, as atividades nunca vai ser bloqueado. O que vai fazer é que eu vou olhar as notas, vou fechar essa semana. Então, se você tem sempre o prazo de uma semana para fazer, e depois que tu fizer atrasado, vai valer menos pontos, né? Ou, para validar, depois você vai ter que me mandar um e-mail pedindo para eu olhar novamente, porque eu vou olhar e vou lançar a nota, daí depois já não dá mais, né? E sempre que fizer atrasado, vale um pouco menos. Eu Viu, ia falar. viu, professor? Desculpa interromper o senhor, mas é essa semana que o senhor vai ver as notas. Isso, eu não Ou não? lancei ainda. Tanto Ah, tá, ok. do CAN quanto das listas, eu não lancei ainda. Ah, tá, porque faz umas 2, 3 semanas que não tem atividade no campo. Fiquei preocupado agora que o senhor falou. Não tinha, porque na última aula era a prova, daí na outra acho que também não tinha, mas não se preocupe. Eu vou olhar depois no finalzinho da aula, acho que hoje eu vou ver se eu acho algumas atividades para recomendar. Pode colocar assim. Professor, eu só vou passar o que passaram no grupo, tá bom? Uhum, A Gisele falou que atrasou um pouco, eu acho que não entrou ainda. uhum. E o Júlio também falou que a internet dele não tá funcionando muito bem, ele não tá conseguindo entrar. Tá, beleza. Obrigado por avisar. Tá sendo gravado, né? Viu, Acho Vinícius? que tá fazendo. Sim, eu estou gravando, Arthur. Vinícius, em relação a esses pontos do CAN, as notas de vocês, ela não é proporcional aos pontos que vocês têm, ela é proporcional à recomendação que eu faço, né? Porque vocês podem fazer várias atividades no CAN. Então, quando eu recomendo uma atividade, você visualizou. Quando eu recomendo, fez um praticar, tirou 100, tirou 50,
é essa média que eu vou fazer para vocês, tá ser bem ciente, mas essa pontuação ali, ele vai gerando conforme você vai mexendo. Se você vai fazendo outras coisas no Khan, ele vai gerando mais pontuação. Não, beleza. Então, se está tudo concluído, daí tem nota máxima. Em relação à plataforma que eu ia falar para vocês, é bem importante vocês, quando eu vou fazendo perguntas, vão todo mundo interagindo, tá? Porque agora ela atualizou para mim e eu terminou a aula, eu consigo tirar um relatório de quem estava presente e quantas interações fez no chat, quantas vezes falou, quantas vezes participou. Isso fica bem bacana para o professor ver quanto vocês estão participando da aula. Tá? Então, sempre que eu vou perguntando algumas coisas, vão colocando sim, ok, né? Tô com uma dúvida, né? Pode falar, pode escrever. E aí fica bacana para mim olhar a participação de vocês, que agora ficou bem bom o registro para a gente tirar relatório. Gente, vamos então para o conteúdo. A gente vai começar dando uma olhada das funções a partir de algumas equações, a partir de algumas fórmulas, né? Então, vamos começar a olhar para um problema. Então, eu tenho, página 42, tá? Eu tenho uma máquina que produz 1.200 peças por hora. Então, a produção Y de peças por dia depende do número de X horas que a máquina trabalha durante o dia. Encontre a lei dessa função. Então, para mim escrever uma equação, uma função matemática que representa um modelo deste problema, eu tenho que ver o que eu tenho de variável e o que eu tenho de informação e o que eu quero descobrir. Então, eu quero descobrir a produção Y de peças por dia. Então, a produção Y vai ser igual às 1.200 peças vezes a hora. Então, a hora, basta eu colocar 1.200x. Né? 1.200 é a mesma coisa que 1.200 vezes x. E tá pronto. Essa é a lei dessa função. Beleza. Beleza? Sim, Vinícius. Então, o problema pedia para escrever uma lei, né, um modelo matemático, uma lei da função que descreve o problema, né, para representar esse problema na forma de um modelo matemático, através de uma equação. E aí diz assim, que uma máquina produz 1.200 peças por hora. Então, a produção Y de peças por dia depende do número X de horas que a máquina trabalha por dia. Então, a lei dessa função é o y, que é igual a 1.200 vezes o x, ou 1.200x. Né? E aí eu posso fazer algumas perguntas. Né? Se a máquina trabalhar 4 horas, quantas peças vai ter? Ó, o Lucas colocou lá 4.800. Explica, Lucas, para os colegas o que você fez. Eu peguei o 1.200 e multipliquei por 4. Pegou 1.200 e multiplicou pelo 4, né? Ou seja, tu está calculando dentro da função a f de um ponto, que é o que a gente vai fazer bastante na aula de hoje. É substituir, trabalhar com as equações, né? E depois a gente pode sempre estabelecer essa relação com alguns problemas, com alguns modelos. Agora a gente vai ver um exemplo 2, ó. Se uma função definida pela fórmula y igual a 4x, determine a imagem do número 21 pela função. Então, se eu quero descobrir a imagem do número 21, eu vou substituir, né, o 21 no lugar do x. Lembrar para vocês, então, né, que quando a gente vai falar de imagem, a gente vai chegar ainda a fazer os gráficos, né? Mas só para situar, eu tenho aqui o y e aqui eu tenho o eixo do x, né?
Então, sempre que o problema falar de imagem, a imagem é uma visualização, né, que você vai sempre olhar no eixo do Y. Tá? Acho que isso para situar graficamente eu consigo, na minha cabeça, entender melhor que a imagem é algo relacionado ao Y. Então, é sempre o Y que você quer descobrir. Então, acho que isso que é importante fazer a relação. Imagem está relacionada com o eixo do Y, ou seja, é o Y que você procura numa imagem. E quando eu falo de domínio, é o eixo do X. Né? Então, a pergunta é a seguinte, ó, determine a imagem do 21. Então, o 21, ó, a imagem eu falei é o Y. O 21 é o X. Então, eu tenho a função, né, a fórmula 4x. Então, eu vou calcular a f de 21. Porque y, pessoal, é a mesma coisa, né? Quando a gente escreve uma função y, é a mesma coisa que uma f de x. É uma função que varia em relação a x. Então, eu vou calcular a f de 21, que vai ser 4 vezes o 21, vai substituir o 21 pelo x, né? Então, a f de 21 é igual a 84. Né? Então, o 21 continua sendo x, né? E esta resposta seria o y. Então, a resposta aqui, quando você multiplica o valor do 4 pelo 21 do x, te dá o y, ou seja, essa é a imagem do 21. Então, quando x é 21, o y vale 84. Né? A imagem do número 21 é igual a 84. Beleza. Beleza? Pessoal, aí se não dá tempo de anotar, vocês vão me falando, eu vou esperando, tá? Se quem tá com a apostila e quer ir anotando com o caderno. Questão 3. Dada a função definida por y igual a 5 menos 4x, qual é o número real, x, cuja imagem por essa função é 1 sobre 10? Então, perceba aqui que o problema também está falando de imagem, mas agora ele está dizendo aqui, ó, a imagem é 1 sobre 10, ou seja, o 1 sobre 10 é o valor do y. Ele está perguntando qual é o valor do x, então é a pergunta, eu quero descobrir o x. Então, nesta função, quando y vale 1 sobre 10. Então, você vai escrever y igual a 5 menos 4x. No lugar do y, vai substituir por 1 sobre 10. Igual a 5 menos 4x. Então, perceba que aqui você tem uma equação do primeiro grau. E para resolver essa equação do primeiro grau, a gente precisa isolar a variável x. Então, para isolar o 4x, está negativo. Vou fazer a operação inversa, ou seja, ele vai ir para o outro lado da equação, positivo. Né? Vai deixar a letra do lado esquerdo, o número do lado direito. Então, eu tenho 1 sobre 10 positivo, vai passar para o outro lado negativo, ou seja, esse passar para o outro lado vai trocar a operação. Então, nós temos que resolver 5 menos 1 sobre 10. Então, isso aqui é uma subtração de fração, que para resolver essa subtração, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Fazer o MMC entre 1 e 10. Né? MMC. Então, mínimo múltiplo comum entre 1 e 10 é o próprio 10. Agora, para lembrar aqui a subtração de fração, né? A gente pega o 10, divide pelo 1, então 10 dividido por 1 dá 1, e a resposta multiplica pelo de cima, então vezes 5. Eu falei 10 dividido por 1, 1 não, é 10 dividido por 1 dá 10. Vezes 5, 50.
Faz a mesma coisa aqui, ó. 10 divide por 10, resposta vezes 1. Agora sim, 10 por 10 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 50 menos 1, 49 sobre 10. Então, o 4 está multiplicando, vai ir para o outro lado, ele vai para o outro lado dividindo, né? Mas quando você faz essa divisão aqui de uma fração, vai dar copiar a primeira, inverter a segunda. Sempre que tiver só um número aqui, pessoal, inteiro, né, não um fracionário, ele pode só vir para cá e multiplicar com o 10. Ó, 4 vezes 10, 40. Então, esse é o meu x. Mas o processo aqui é divisão de fração, né? Eu teria que dividir tudo isso aqui pelo 4, aí copia a primeira, inverte a segunda, aí ia ficar 1 sobre 4, que ia dar os 40. Só para explicar, acho que é esse processo matemático. Primeira questão. Aqui, ó, subtração de fração. Ok, alguém tem dúvida? Deu para lembrar um pouquinho? Deu pra lembrar, professor, deu pra lembrar. Verdade. Já viram isso 1 milhão de vezes, mas esquece quando não faz, né? Pois é. Alguma dúvida, pessoal, na questão 3? Tá claro? Beleza, então, Professor, fala, Pedro. ali quando fica 50 menos 1 dividido por 10, e se eu cortasse o zero do 5, do 50 no caso? 50 e com 10? E se eu cortasse o zero dos dois? Não pode, porque tem o sinal de menos aqui. Ah, bom. Tá? O que você pode simplificar era só se aqui, ó, junto com o 1 tivesse mais um zero. Que aí seria o processo assim de lá em cima, quando tem uma subtração, colocar um 10 em evidência, aí reescrever, né? Porque tem que. Mas é boa pergunta. Sempre que tiver subtração ou adição, a gente não anula um termo com o de baixo, né? Porque o 10 aqui faz parte do 50 e faz parte do 1. Então, se tu cortar só aqui, ó, tu simplificou o 50 e o 10, mas e o 1? Né? Daí o 1 já estragou ele. Mas é bom fazer essas perguntas para não ficar com dúvida. Pessoal, questão 4, então, é uma função definida, né, por f de x. A gente dá para chamar ela uma função composta, né? Ou uma função por duas sentenças, né? Diz assim, ó, o f de x é igual a x dividido por 2 se x é primo, e menos x dividido por 2 se x não é primo. Determine o valor de f de 2 mais f de 4 menos f de 71 menos f de 43. Então, eu tenho esta equação aqui, e para calcular cada uma dessas f de 2, f de 4, f de 71, f de 43, tem que fazer separado. E aí eu tenho que lembrar uma questão sobre os números primos. Então, o que é um número primo? Número primo é um número que pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Então, o número primo é essa definição. Um número que só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. E a gente tem que testar primeiro todos esses números para ver qual equação, né, se vai se enquadrar na de cima ou na de baixo para fazer a conta. Então, o 2. O 2 é um número primo, só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 4. O 4 não é primo. Por que o 4 não é primo? Porque eu posso dividir o 4 por 1, posso dividir o 4 por 2
e posso dividir o 4 por ele mesmo. E todos eles dão um resultado exato, né? Isso quando a gente fala de dividir por ele mesmo como um resultado exato. Ok, o 4? Sim. Sim, professor. E aí o 71. 71 dá para dividir por 1, dá para dividir por 71. Essa é a condição de ser primo, dividir por 1 e por ele mesmo. Existe algum outro número que eu pudesse dividir o 71 e a conta me desse um resultado exato? Né? Se vocês pensar um pouquinho, tentar fazer alguns testes, né? Fala, Arthur. Acho que não, por 71. Então, pelo próprio 71 Por 3 não dá, né, professor? por 3 não, por 2 também de fato já de cara não, por 5 não, 4 não. Então tu vai fazendo os testes e vai vendo, né, que ele não vai ter um resultado exato essa divisão. Então isso mostra que é um número primo. E a mesma coisa vai acontecer com o 43, né? Se você dividir por 1 e por ele mesmo, essa é a primeira regra, ok? Mas aí por 2, não. Por 3, não. Por 4, não. Então dá para primeiro fazer uns testes, né? E depois tem outro meio também de tentar fatorar ele, dividindo, simplificando. Então, com essas informações, agora a gente pode pegar e olhar o 2. Ó. A f de 2, ou calcular f de 2, eu tenho que olhar agora. Ele é primo? É primo, então tu vai pegar a primeira equação. Então tá aqui o f de 2. Então a equação é x dividido por 2. Então no lugar do x, eu vou substituir o 2. Ó, o x está aqui. Ó. Então 2 dividido por 2, 1. Então a primeira conta, a f de 2, vale 1. Próximo número, o 4. O 4 não é primo. Então, se ele não é primo, eu vou pegar a função menos x dividido por 2. Então, tá aqui, ó, menos x dividido por 2. F de 4 vai substituir no lugar do x por 4. 4 por 2, 2 negativo. 71. Do 71 ele é primo, então eu vou pegar 71 por 2. Só substituir no lugar do x o 71. Então eu cheguei em 71 sobre 2. E a mesma coisa o 43. 43 é primo, então eu vou ficar na linha de cima e vou dividir 43 por 2. Olhando para o enunciado da pergunta aqui, ó. Determine o valor. O que eu tenho que fazer agora? Somos resultado? Fazer o mínimo múltiplo comum deles. Somar os resultados, né? Ou vai ter que já perceber que vai ter fração, então vai ter que tirar o mínimo. É isso mesmo. Alguma dúvida até aqui? Senão eu vou concluir a questão. No começo ficou um pouco confuso, mas agora eu acho que foi. Agora deu pra entender o que tava acontecendo. Agora deu pra entender. Então vamos tentar finalizar ela. Ó. O enunciado está aqui, ó, pessoal. Só copiei o enunciado da questão. Daí eu tirei aqui os valores. Ó. A gente achou que a f de 2 é 1, que a f de 4 é menos 2, que a f de 71 é 71 por 2 e que a f de 43 é 43 sobre 2. E aí pedia para somar o f de 2 mais o f de 4 menos o f de 71 menos o f de 43. Então, a f de 2 é 1 em vermelho, f de 4 menos 2, f de 71, 71 sobre 2 e de 43, 43 sobre 2. Então, perceba que aqui, ó, eu só reescrevi os resultados do slide anterior, né, de cada conta. Agora aqui, antes de eu juntar isso aqui, eu posso somar 1 com o 2 negativo, ficou com menos 1. Para mim resolver menos 1 menos 71 sobre 2 menos 43 sobre 2, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum. Então, o MMC aqui vai dar 2, né? O mínimo é 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1. Perdão, eu botei um 2 invisível, é 1 invisível. 2 dividido por 1, deixa eu apagar aqui. 2, aqui tem 1 invisível, a gente já acha. Vou botar a resposta do mínimo.
2 por 1, 2 vezes 1, 2, negativo. Aqui 2 por 1, 71, 2 por 2, 43. E aí eu vou somar menos 2 com menos 71 com menos 43, menos 116 sobre 2. 116 por 2 é para dividir, então a minha resposta é menos 58. Consegue esperar um pouco só pra me copiar, professor? Sim, sim. Professor, perdão, onde é que foi parar o menos 2 ali? Esse é menos 2 aqui? O de cima, o azul. O azul eu juntei aqui com o 1. Ah, por isso menos 1. O mais menos 2 menos 1. Isso. Professor, tá tendo uma chuva muito grande aqui em Saldanha. Se porventura eu cair, foi isso. Ah, beleza. Acho que tá na cidade toda. Começando a chover, né? Ou no estado, eu acho. Consegui, professor. Obrigado por esperar. Tá joia. Então, pessoal, a próxima questão, a questão número 5, diz o seguinte: seja uma função definida dos reais em reais, dada por f de x igual a menos 3x mais 8 sobre 5. Calcule a f de 3, a f de menos 2, a f de 1/4 e a f de raiz de 2. Com base no que a gente fez até agora, o que significa, tenta me explicar alguém aí em áudio ou em texto, o que significa calcular a f desses pontos? O que eu tenho que fazer para resolver a questão? Eu vou substituir o x na primeira equação, não? Isso, Pedro, você vai, por exemplo, calcular a A f f. de 3 ali, por exemplo, embaixo ali o senhor fez a f de 3, né? Daí o x virou 3, daí ficou 3 vezes 3. Isso, então eu vou substituir o 3 primeiro na equação e resolver. Isso é a f, né, do ponto, né? É substituir o valor do x na equação dada. Então tem que fazer para o 3, para o menos 2, para o 1/4, para o raiz de 2. Então, vamos começar aqui com a f de 3, ó. Primeiro passo, eu copiei a equação, menos 3x mais 8 sobre 5. Então, a f de 3 é substituir o x por 3. Então, aonde eu tenho x aqui em cima, eu vou substituir por 3. Vamos fazer a conta. 3 vezes 3, 9, mais 8, 17 sobre 5. Então, fica menos 17 sobre 5. O que eu chamo a atenção para vocês nessa equação é o sinal do menos. Olhem bem no início da questão, o menos aqui, ó, ele está na frente do sinal de divisão. Então, é diferente eu ter esse menos aqui na frente ou eu tivesse esse menos aqui, ó. Se esse menos tivesse com o 3, significa que só o 3x era negativo. Como esse menos está na frente de tudo, significa que o menos 3 é negativo e o 8 também seria negativo. Por isso que a gente vai deixando o menos aqui na frente, resolve a equação em cima e só no final, então, eu vou permanecendo o sinal.
Beleza. Beleza. A f de 3, ok. Vamos ver a f de menos 2, ó. Agora eu vou pegar o menos 2 e vou substituir na equação. Menos da fórmula 3 vezes o x. O x é menos 2. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, eu poderia botar aqui um parênteses, se quisesse, para separar com esse menos da frente. Então, menos 6 com mais 8 fica 2 positivo. Então, com o menos da frente, então vai ficar menos 2 quintos. Beleza. Calma aí, professor, eu só tô copiando aquela da primeira ali. Mas pode passar se quiser. Tá, beleza. Pode anotar, eu espero, Pedro. Depois tu me avisa quando terminar. Deu, pode passar. Beleza. Então, continuando agora, vamos pegar a f de 1/4. Então, o que é a f de 1/4? É substituir o 1/4 no lugar do x. Então, tá aqui, ó, 1/4 no lugar do x. Então, eu tenho que multiplicar 3 vezes 1/4, é 3 vezes 1, 3/4, mais 8. 3/4 mais 8 tem que tirar o mínimo entre 4 e 1 aqui embaixo, né? Então, o MMC vai ficar 4 por 4 vezes 3, 3. 4 por 1 vezes 8, 32. 3 mais 32, 35 quartos. E aqui, então, tem uma divisão de fração. Então, para dividir fração, a gente usa a regra que copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra sempre que debaixo do 5 tem um invisível. Então, vou copiar 35 sobre 4 vezes 1/5. Multiplicação de fração, dá para multiplicar 35 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Também aqui dá para simplificar cruzado. Eu posso dividir isso aqui por 5, que vai dar 1. E se eu dividir o 35 por 5, fica 7. Então, 7 vezes 1, 7. 4 vezes 1, 4. Por isso a resposta final vai ficar menos 7 quartos. Viu, Poderia professor? usar 0,25? Vamos de novo. Felipe, depois o Pedro. Fala, Felipe. Viu, professor? A gente sempre vai fazer meio múltiplo comum com fração. Sempre que tiver fração e tiver que somar ou subtrair, tem que fazer MMC. Ah, tá, ok. Obrigado. Quando é multiplicação e quando é divisão, daí a regra é outra, né? Multiplicação é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Na divisão, copia a primeira, inverte a segunda. Ok, ok. Pedro, Daria para usar 0,25 por causa de 1/4 ou não? usar 0,25. Poderia. Você ia encontrar algo decimal, né? Mas aqui o objetivo é estar retomando alguns conceitos, né? Daí valeria a pena trabalhar com a fração, né? Mas poderia sim trabalhar com decimal, ia chegar numa resposta equivalente, né? Tu não ia chegar nos 7/4, né? Porque daí tu ia transformar todo o teu problema na forma decimal, né? Aí tu ia chegar na resposta final 1,75, né? Negativo. Ah, beleza, beleza. Fala, Yasmin. O 1/4, sim. Na verdade, o 1/4 não. Aqui no final eu inverti o 5, 1 sobre 5. Aqui o 1/4
Não sei se é aqui no final que tu tá falando? Lá no início, aqui, ó, 1/4 no começo da questão. Tá, ó. É que o f de 1/4 eu vou substituir o x por 1/4. Então vai ficar, por exemplo, assim ficaria 3 vezes 1/4. Né? Daí não é inverter, no caso aqui eu multiplico, né? 3 vezes 1, 3/4. Agora, eu não sei se é isso que tu tá falando ou é depois de somar o 8. Era isso? Não, beleza. Então é multiplicar a fração. Ah, aqui talvez, deixa eu mostrar aqui outra coisa. Quando você multiplica a fração, daí isso tem que lembrar que tem um invisível embaixo, né? Então ficaria 3 vezes o 1, 3. 1 vezes o 4, 4. Então 3/4 é por isso, né? É uma multiplicação do 3 com a fração 1/4. Podemos seguir, então? Sim. Falta ainda a raiz quadrada de 2, então. Substituir o x por raiz quadrada de 2 vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 2 mais 8 dividido por 5, né? Então, se eu pedir para vocês, daria para simplificar alguma coisa aqui, juntar um termo, dividir? Alguém enxerga alguma simplificação? Não? Então, se não tem como simplificar, vai ficar essa expressão a resposta. Menos 3 raiz de 2 mais 8 dividido por 5. Tem a letra B ainda da 5 que pede determine o elemento do domínio cuja imagem é zero. Então, ó, determinar o elemento do domínio é descobrir qual é o valor do x. A imagem é zero quando o y é zero. Lembra, a imagem sempre é o y. Então, eu vou pegar nesta equação e vou substituir no lugar do meu y, zero. Então, eu vou colocar aqui 0 menos 3x mais 8 sobre 5. O 5 embaixo está dividindo toda a expressão. Eu posso passar para o outro lado multiplicando, né? Fazendo vezes. Então, se eu passar o 5 multiplicando por 0, vou fazer 5 vezes o 0. Dá 0. Botei parênteses aqui para a gente lembrar que esse menos faz com o 3x e esse menos faz com o 8, né? Propriedade distributiva. Então, vou ficar com menos 3x com menos 8. E aí eu caí numa equação do primeiro grau. Então, para mim resolver esta equação, né, eu tenho que isolar o x. Tenho 3x negativo aqui, faz a operação inversa da adição, da subtração, fica mais, né? Ele vai para o outro lado com sinal contrário, então fica com 3x e menos 8. O x está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, por isso que o meu x vai ficar 8/3. Negativo. Ou seja, esse valor menos 8/3 é o valor necessário para o meu x inicial, substituindo ele por menos 8/3, fazer a conta e achar que o y é zero, né? É o valor, quando o y é zero, o x vale menos 8/3. Nesse caso aqui, daria para até tirar a provinha real, né? Substituindo o 8/3 negativo na equação de cima, né, no lugar do x.
Alguma dúvida, alguma pergunta em relação à questão 5B? Se Então, vamos para a última, questão 6, ó. Seja o f definido de reais em reais, definida por f de x é igual a 4x mais m, em que m é uma constante real. Calcule o valor de m sabendo que a f de menos 2 é 5. O que significa f de menos 2 ser igual a 5? Quando o meu valor do x, aqui ó, quando o valor do x é menos 2, o y é 5. Sempre faz essa leitura, ó. F de x é igual ao valor do y. Então, o menos 2 é o valor do x, o 5 é o valor do y, ou da f de x. Então, quando eu tenho a expressão f de x igual a 4x mais m, lembra que o f de x é a mesma coisa que eu tivesse um y. Tá? Então, eu poderia enxergar isso aqui, que é um y, igual a 4x mais o valor do m. Então, no lugar do y, eu vou substituir por 5. No lugar do x, por menos 2. 8 vezes 2 negativo, menos 8. O que eu tenho que fazer agora? Isolar o m. Então, eu tenho menos 8 aqui, vai para o outro lado, mais 8. Então, 5 mais 8, 13. 13 é igual a m, ou ainda, m é igual a 13. Ô professor, eu acabei caindo da aula porque eu esqueci de botar meu notebook carregar. O senhor poderia dar uma repassada nesse cálculo de novo? Sim, Pedro, a questão dizia que você tinha uma f de x igual a 4x mais m e pede para calcular o valor de m quando a f de menos 2 é igual a 5. Então, o trabalho aqui é identificar os elementos, tirar os dados, o que é a f de menos 2 ser igual a 5. Significa, então, que quando o valor que está entre parênteses sempre vai ser o x e o valor que está aqui igual é o y. Então, quando o x é menos 2, o y vale 5. Então, esses dois valores, né, o x menos 2 e o y igual a 5, você vai substituir na equação dada. E ainda nessa equação dada foi dito que o f de x era igual a 4x mais m, ou ainda que a f de x é o valor do y. Né? Então, quando o meu y é igual a 4x mais m, você vai substituir o y por 5, o x por menos 2. E vai fazer a conta aqui, vai dar menos 8, vai isolar essa equação o valor do m. Por isso, então, o m é igual a 13. Ah, professor, eu só não entendi uma coisa. Uhum. Por que o Y e o X ali ficaram ao contrário? Essa parte que eu fiquei muito perdido quando começou a explicar. Tá, vamos de novo. Ó. A f de menos 2 é igual a 5. Ok. Tá? Então, a gente pode entender essa expressão assim, ó, que a f de x é igual a y. Ok. Ou seja, quando o valor do meu x for menos 2, o meu y resposta é 5. Isso aqui também dá para lembrar como uma escrita de par ordenado, talvez isso também ajude. Ó. Quando eu tenho o primeiro valor 5, o segundo valor, perdão, menos 2, o segundo é o 5. Né? Ou aqui, ó, eu tenho o x e o y como um par ordenado, né? Se pensar no plano cartesiano. Então, isso eu posso fazer analogia tanto da f de um ponto, então, ou seja, a f do ponto menos 2 vale 5, né? Então, o valor, né, de tudo isso aqui, ó, o f de menos 2 é 5. Então, tudo isso que está na frente é o valor do y. Né? Então, o 5 é o y e o x é o menos 2. Ok.
Mais ou menos, ó. Dá para nós também enxergar isso aqui talvez no plano, não sei se ajuda, né? Mas, ó, se você tivesse que Essa parte que marcar. me ficou confusa é porque o Y que ficou no lado, na frente, ficou na frente do X, do F agora, Uhum. durante a expressão. Aqui tá. Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Vamos tentar marcar isso aqui no plano, talvez ajuda. Não sei se vai ajudar. Se não ajudar, vocês me falam. Então eu tenho aqui o plano cartesiano, né? X e Y. Então eu tenho 2 negativo, 2 para o X. E aí quando você quer marcar o Y igual a 5, aqui a gente risca 1, 2, 3, 4, 5. Vamos imaginar aqui em cima. Então, esse ponto aqui, ó, isso significa graficamente que a f de menos 2 é igual a 5, né? Ou um par ordenado, quando x é menos 2, o y é 5. Então, eu faço marcação do gráfico como uma linha pontilhada. Então, essa expressão aqui, né, representa que o x é menos 2, o y é menos 5, né? Talvez é uma simbologia nova para vocês enxergar, né? Que a f de um ponto é igual ao outro, né? Escrita, então calcular f de um ponto, o que está dentro de parênteses, né, é o x e a resposta então é o y. Mas eu entendi sim, a confusão é enxergada aqui um pouco que a expressão é y igual a alguma coisa, né? E ali parece que ele fica invertida a escrita, né? Essa foi a parte que ficou confusa. Tá, Sim, isso beleza. me confundiu também. Mas daí consegui ajudar ou piorei tudo agora? Vocês me ajudam. Eu consegui entender agora, pelo menos um pouco. Tem bastante questão agora, acho que para os exercícios talvez consiga clarear um pouco, né? Que a f do ponto é sempre substituir o valor do x, né? E também vamos ver se eu vou achar algumas questões lá do CAM para recomendar também para vocês treinar um pouquinho. Então, pessoal, de conteúdo hoje seria isso. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou recomendar, vocês vão trabalhar na lista 10 hoje, página 44, né? Vão fazendo as listas, né? Já vão fazendo no caderno, que lá no finalzinho do semestre eu vou pedir agora essa segunda parte das listas para fazer, né? Então não deixa para a última hora, né? Porque quem deixou para a última hora viu o sufoco que foi fazer as 5 listas até a meia-noite, né? E daí por isso tem vários ainda que foram entregando meio atrasado e quem entrega atrasado, né, vai valer menos, né? Mas a ideia é que agora vocês vão pegando o ritmo, depois vai tendo prazo, não entregou, perde, né? Então é fazendo as atividades no horário da aula, né? Ó. Então agora trabalho na lista 10, então página 44, e as do CAM eu vou recomendar agora o cálculo de funções definidas por partes. E também algumas atividades lá de mentalidades de crescimento, eu acho. Com prazo sempre do CAM até a próxima semana na quarta meia-noite. Professor, uma perguntinha agora. Essa da lista 10, fazer as atividades também vai ter que ser tirado foto para devolver, como as outras? Isso, também. Certo. Dá para fazer já, se vocês querem ir fazendo, tirando foto e montando já o seu arquivo para lá no final não precisar tirar foto de tudo, né? Também pode. Já vai organizando. Então, a cada aula vai ter uma lista e lá no final também vai ter, acho que a gente tem 5 aulas ainda, então vai ter mais 5 listas, né? Então, espera um pouquinho para ir fazendo as outras. Façam a 10, né? Porque depois algumas eu vou ir selecionando agora, cada aula eu vou falando para vocês o conteúdo que a gente vai estudar. Mas já dá para fazer sim a 10, tirar foto, organizar já no arquivo lá do Word, para ir organizando. Beleza. Beleza? Pessoal, mais alguma questão? Deixar aqui para vocês uma mensagem. E aí eu fico à disposição para tirar dúvidas, né? Se vocês querem trabalhar um pouquinho agora na lista. Do CAM eu ainda não recomendei, eu já terminando a aula aqui eu vou recomendar. Vai ter, Bruno, só que eu não recomendei ainda, tá? Quando eu terminar a aula eu já recomendo, daqui um pouquinho. Os exercícios do CAN até semana que vem, né? Uhum. Tá O bom. do CAM fica sempre até domingo. Domingo não, perdão, hoje é quinta, sempre até a quarta meia-noite. Tá bom. Professor, onde é que fica esses exercícios? Que eu não sei. Da lista? O do CAM.
Não entendi, Felipe. É da lista de exercício, tá na apostila, que tá postada no Ah, Cigar. na apostila, tá. Pensei que É era no na- canto. Tá. E daí do Khan Academy vai sempre entrar lá no Canva, vocês vão receber tanto pelo e-mail quanto pela. Dentro da plataforma vai aparecer recomendações. Perfeito, perfeito. Cauã, os outros que o senhor postou dá para fazer ainda, né? Só por curiosidade mesmo. As atividades passadas do CAN. Sim, Cauã, as do CAN sempre vai ficar disponível. Vocês têm que entender assim, o Khan Academy é uma plataforma que vai estar online, mesmo depois que terminar o semestre, mesmo que terminar as aulas, você sempre vai ter acesso a todas as atividades da plataforma. O que acontece? Vai aparecer quando você entrar lá em recomendações do CAN, você tem atividade atrasada, porque está fora do prazo. Mas a plataforma não impede você de fazer, né? Diferente do SIGA, que se a gente combina que a prova é tal horário, você não faz, perde, né? O CAN fica aberto. O que eu vou tomar o cuidado é que quando você faz um pouco atrasado, vai valer menos. Ou depois que eu olhei já, por exemplo, o professor olhou. Ah, mas eu fiz, mas depois que eu olhei, não é... você vai ter que me avisar que fez e pedir para eu dar uma chance de tentar olhar de novo a plataforma, né? Nesse sentido, né? Então faz hoje que a partir de amanhã eu quero olhar. Viu, professor? Ah, pode falar, Felipe. Já respondo depois. Fala, Felipe. Ah, não, pode responder o parça aí, desculpa. Uh-uh. Fala, Felipe. Depois eu Não, não, respondo. eu ia te perguntar o que enche o senhor de positividade. Ah, tu ia perguntar o que me encheu de positividade. Isso é uma pergunta para vocês. Exatamente. Ah, tá, não, a gente fica na dúvida. Isso é para vocês pensar o que enche vocês de positividade na vida. Acordar cedo, estudar, Basquete. trabalhar, fazer os eu de acho que matemática. eu acho que ver uns bagulho na internet é bom. Basquete, professor, basquete, entrar dentro da quadra, no meio da quadra, meter uma bola de 3, não tem nada melhor que isso. Fazer basquete, atividade física, caminhar, viajar, passear, né? Tanta coisa que enche a gente de positividade. O Claro que Vinícius tem tem umas coisas que a gente depressão. não pode fazer agora, né? Mas, Yasmin, professor, agora que eu fui ver, eu fiz as questões do CAN e não estava logada. Bom, isso é um problema, Yasmin. Às vezes acontece, se você não logar com o e-mail que você se cadastrou no primeiro dia, na hora de eu olhar lançar a nota, né, não vai aparecer para mim, né? Então, até no teu login, quando tu faz login, tu vai ver que não fez. Então, o que eu vou te sugerir? Loga e faz ali as atividades de novo, aquelas que tu já, o que não apareceu, porque se não fizer o login, gente, não vai aparecer. E aí acho que por isso é bem importante eu olhar, vou deixar até amanhã para vocês hoje dar uma revisada, ainda quem não mexeu no CAN, né? Vou recomendar hoje mais questões do CAN. Mas daí bom, é por atraso, vai aparecer como atrasado, vai aparecer como atraso, vai ter não, como vocês estão iniciando, Yasmin, eu vou descontar um pouco, só não vai perder muita coisa, tá? Mas acho que depois que vocês pegar o jeito, por isso que eu quero logo lançar isso, porque vai ter muita gente que pode tomar o susto, zero, não fiz, professor, mas eu fiz, né? Então, se você não fez, não tem problema, não precisa pedir desculpas, Yasmin, é que acontece isso no começo, né? Clica lá e vai fazendo, e se não tiver o login, gente, no CAN, não aparece para mim, tá? Então, tenta colocar em dia, né? Sim, o Cauã já saiu, poderia sair. Deixa eu ver o que mais. Não, é isso aí, gente. Ah, o Vinícius disse que índice de positividade não ter tema. Tá bom, Vinícius. Gente, obrigado pela presença, pela participação na web. Espero que tenham gostado da aula. Vamos trabalhar agora, então, na lista 10. Vou recomendar as atividades do CAN. Uma boa semana para todos e a gente se encontra na próxima quinta. Dúvidas, postam lá no Cigar. Tá bom, professor? Beleza, professor? Qualquer Tamo coisa, eu junto. peço Valeu. amigo pro pai que nem fez nas outras Boa semana, questões. professor. Tá, beleza. Até Ô, mais, professor, eu só queria comentar.
que tem uns teu ali no Khan que estão com 200 bilhões de pontos, assim, sabe? Eu não sei o que eles fizeram para ter tanto ponto assim, mas eu As queria atividades, reclamar isso aí. Pedro. Viu, Pedro? Para ter mais ponto no Khan, o que vocês podem Também fiz todas fazer? as atividades, só queria dizer isso. Viu? O que vocês podem fazer para aumentar o que o pessoal faz, às vezes em quando, eu já percebi isso no ano passado, no outro retrasado que eu trabalhei com um projeto, tem uma galera que entra e faz as atividades do primeiro ano do ensino fundamental e o Khan conta ponto tudo que você faz, né? Se você assistir o vídeo, conta ponto, se você faz a atividade do primeira série, então tem gente que gosta de estar trabalhando, 1+1. É importante, né, para o crescimento daquela pessoa, então deixa ela fazer, né? Então tudo que fizer vai crescer, vai ter mais pontos, né? Vai desenvolver algumas habilidades. Mas é isso que geralmente tem gente que tem mais pontos, é porque começa a trabalhar com aquelas questões mais fáceis. Mas é tudo uma evolução, né? Não estou dizendo que é errado, né? Mas isso não interfere em nada, professor. Não interfere em nada. Ah, Mim, certo. Nossa senhora, senhor. O senhor vai ver eu com 10 mil pontos até o final da semana. Tá, beleza. E aí, viu, Só pra desbloquear os vizinhos, professor. Só pra Pedro desbloquear vai os vizinhos. começar a vender conta do Khan. E aí vocês vão perceber, na verdade, que eu consigo visualizar, inclusive, o que fez para essa pontuação, né? Além do registro de vocês, para mim, eu tenho como tirar o extrato. A pessoa fez atividade da primeira série. Tem outras matérias também que vocês podem explorar dentro do Khan, né? Não precisa ser só lá da primeira série. Eu falei que o Khan tem desde o primeiro, segundo, terceiro, todo fundamental, médio, depois até do superior. Então, vocês podem explorar tudo dentro da plataforma. Acho que isso eu não falei. Vocês clicar em cursos, vai bem em cima no lado esquerdo, clica em cursos. Aí você tem uma visão geral de tudo que tem para explorar na plataforma, né? E aí tudo é aberto para você